o casamento do filho dele, daí ele deixou já a Parashá já gravada, eu acho que já publicou, os irmãos já devem ter visto, não sei. E aí eu vou dar continuidade com a Haftarah e depois o Lênin com o Brit Hadashah. Vamos primeiramente fazer a bênção da Haftarah. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bacha b'din tovim v'ratza b'dvechem hanemanim b'emet. Baruch atah Adonai habocher b'Torah uveMoshe uvdo uveIsrael amor uvivei hamet v'hatzedek. Bendito seja tu, eterno, Criador, Rei do Universo, que escolhestes bons profetas e quiseste suas palavras ditas verdadeiramente. Bendito seja tu, eterno, que escolheste a Torá, teu servo Moisés, o teu povo de Israel e profetas de verdade e justiça. Amém. Amém. Esta Haftarah é Yirmiyahu 7, do 21, do 8. Yirmiyahu 7, 21. 8 e 3. Ela já se auto-explica, ela é uma Haftarah muito... Alguns dizem que é complexa, outros dizem que é só uma forma de... É a forma de interpretação. Existem várias interpretações também, mas, como eu disse, né, ela mesmo já se explica. Eu vou começar com a leitura. A Haftarah de Yirmiyahu, que se inclui na categoria de Haftarah raramente lida, é uma das Haftarah mais difíceis para os frequentadores de uma sala de estudo da Torá. Isso não ocorre porque a sua linguagem seja particularmente difícil ou seu conteúdo incomumente obscuro. Pelo contrário, Yirmiyahu se expressa com a sua clareza característica. Mas a Haftarah apresenta ao ouvinte uma dificuldade emocional devido ao tom áspero e à justiça severa que a permeia, sem misericórdia. Haverão abandono e destruição, aversão, abandono e destruição aparecem junto com o vale da matança e do sepultamento no Tofet, cemitério de crianças. A profecia não alcança satisfação até apresentar uma descrição gráfica de ossos sendo removidos de seus túmulos, espalhados ao sol e transformados em estercos na face da terra. A profecia conclui somente após atingir a realidade mais severa A profecia conclui somente após atingir a realidade mais severa de a morte será escolhida em vez da vida. Com esse tom áspero de repreensão e ameaça, esta Haftarah se destaca quase completamente sozinha. Como falamos. Várias Haftarot tratam do pecado, da repreensão e do castigo, mas nenhuma delas atinge um nível tão severo de vingança imposta ao povo e seus líderes. Mesmo as Haftarot de calamidade, lidas durante as 3 semanas, não atingem esse nível de fúria e punição. Ainda mais as demais Haftarot que não tratam do luto pela destruição do templo. A repreensão é claramente um componente importante da mensagem profética de Israel, a Israel, e está no cerne da atividade profética de Yirmiyahu. Ao contrário, a repreensão não é menos importante que a bênção, mas sim mais importante e, portanto, pode-se argumentar que a leitura de profecias de repreensão na sinagoga, mesmo as mais severas entre elas, é necessária. Apesar da natureza problemática de expor o pecado e a transgressão, Yirmiyahu considera adequado repreender o povo em sua tentativa de impedir o exílio. E mesmo hoje talvez seja melhor divulgar os pecados de Israel para evitar outro exílio. Uma das frases mais conhecidas no judaísmo eu aprendi isso de uma maneira um pouco meio complicada, mas a gente aprende dessa forma, é Ganzul Letová. Alguém sabe o que significa Ganzul Letová? Nem sabe. Olha. Ganzul Letová significa tudo é para o bem, né? Isso é tudo por bem. Tudo para o bem. Tudo para o bem, tudo por bem. Porque às vezes nós não entendemos por que tal punições, por que tais coisas, por que tanta severidade, por que tanta
tão difícil a gente entender, às vezes, uma doença rara? Por que é tão difícil da gente entender uma catástrofe, uma guerra? Por que a gente pensa assim, mas o Eterno, ele permite essas coisas, já sabia que isso ia acontecer, mas para a elevação da nossa alma, para que nós não ficássemos no exílio, né? Não só Israel, mas todos os outros povos, nós temos que aprender da maneira, nem que seja da maneira mais difícil. Nós temos que elevar o nosso espírito, até mesmo depois da morte. Depois da morte ainda a gente vai entregar as nossas más ações para poder elevar. Pode falar. Essa questão já me peguei pensando nela, do porquê que a gente, sabendo que o Criador, por que a gente questiona o Criador? O Criador sabia. Porque é da natureza humana questionar, não é da natureza da alma questionar. Da natureza da alma é aceitar. A questão da questão, do porquê que a gente questiona, porque é da natureza humana. Pelo menos é um ponto de vista que eu acredito, entendeu? É uma coisa nossa, daqui. É por isso que existe o livre-arbítrio, né? Todas as decisões foram tomadas, desde uma guerra, desde até mesmo, mas como assim uma doença? Como é que você explica uma doença? A gente se alimenta mal, a gente não come kosher, né? A gente não busca a informação, o porquê que pode acontecer certas coisas, né? Então, quando você busca, o Wendel é o cara mais aprofundado nessa questão de saúde alimentar. Assim. Você pode perguntar para ele qualquer coisa, ele sabe, de ervas para poder se curar, de tudo que... O Moreira também é um dos caras que, assim, se você for perguntar para ele sabe de quase tudo, assim, dessas coisas para poder se purificar, né? Ou cuidar do templo, né? Por que o templo naquela época era tão bem cuidado, né? É uma forma também simbólica de dizer que nós temos que cuidar do nosso corpo. Nós temos que buscar, assim, não fugindo muito do tema, né? Certas coisas acontecem porque realmente tem que acontecer. Tem que acontecer para a elevação do espírito, né? Para a elevação da fragmentação do Eterno que está em nós, né? Porque existe uma fragmentação do Criador. Nós somos pequenos, né? Diante do Criador, nós somos uma partícula dele. Retomando a leitura, no entanto, lançar punições e acusações tão severas não é a política usual das tartarugas. Uma repreensão comum que aponta para algo que precisa de melhoria e reparo, mas carece da ameaça e do desafio flagrante, é percebida como mais apropriada e eficaz para as gerações posteriores do que apresentar a punição horrível destinada a uma geração difícil, como a geração da destruição do templo e a realidade única da destruição iminente que essa geração enfrentou. O ouvinte das gerações posteriores não se veria inserido na situação espiritual ou histórica da geração da destruição e, portanto, não seria influenciado por uma profecia que aparece distante de sua situação existencial. Além disso, um dos objetivos da promulgação da leitura de uma Haftarah é consolar o povo durante o período de exílio e inspirá-los com esperança. Portanto, mesmo que a repreensão seja necessária, a ameaça de destruição e desolação que a acompanha contradiz frontalmente esse objetivo. Além disso, a leitura de um texto tão flagrante como a nossa Haftarah nos deixa com um gosto amargo que contrasta com a experiência do Shabat, na qual a Haftarah supostamente se integra às mitzvot especiais do dia. A verdade é que a questão de usar ou não uma Haftarah tão flagrante e severa é diferente das palavras de consolo. Como se diz, falei saber a Yerushalayim suas abominações pessoais quando está em sua vida particular. É muito doído quando alguém chega em você e aponta seus erros, né? É muito difícil também não só escutar, mas absorver. Porque a maioria das vezes, quando a gente é confrontado, né, e é apresentado para nós os nossos erros, eu acho que o mais difícil é absorver, realmente aceitar, né? Não, realmente eu estou errado, realmente eu estou passando por isso porque, né, essa punição que está acontecendo comigo é porque realmente eu sou uma pessoa ruim, porque eu fiz más escolhas. E não adianta o vitimismo tomar conta, né?
a gente se coloca como vítima da maioria das vezes, porque isso, porque aquilo, porque eu estava assim, porque eu estava triste, porque eu estava assado e por aí vai. Né? Mas a punição ela está aí porque o Eterno é justo, né? O Criador ele é justo e ele não quer que o seu filho ache, como vamos assim dizer, por mais que, eu acredito ainda, por mais que o Eterno ele é justo, ele é muito misericordioso conosco, porque se realmente ele fosse colocar na balança aquilo que realmente é para ser cobrado, olha, eu acho que a gente não ia aguentar o peso do cajado, né? Na muleira. Né? Então o Eterno, ele ainda por causa do amor que ele tem pelos seus filhos, pelo seu povo, e a promessa que ele fez a Abraão, né? Ele não tem exterminado o povo. Quando chegou em Moisés e disse, quer que eu mate esse povo tudo e faça um novo para você? Mas mesmo assim a fragmentação dentro de Moshe, que é o próprio Eterno, disse, não, se for fazer isso, faça comigo. Né? Faça comigo também. Mas o Eterno ele tem uma certa compaixão, por mais que a sua ira seja grande. Né? Enquanto você investiga as abominações de Jerusalém, vá e investigue as abominações de sua própria mãe. A audácia de uma pessoa comum, abertamente acenado com os pecados de Jerusalém e divulgando suas traições no contexto de uma haftará, de repreensão contra a honra de Israel e Jerusalém. Os sábios apoiam a leitura de haftará duras e dolorosas, apesar do desconforto envolvido, por causa de seu significado espiritual e pessoal para os ouvintes. Nossa haftará evoca as palavras: e a morte será escolhida em vez da vida. Jeremias 8:3. E todos concordariam que ela não contém a mínima sombra de consolo. Em segundo lugar, embora a halakha tenha sido estabelecida de acordo com a opinião dos sábios, temos dificuldade em digerir essas decisões. E uma haftará alternativa do livro de Amós surgiu para competir com ela e continua a se estabelecer enquanto afasta a haftará de Yehezkel. De fato, as autoridades das gerações anteriores se sentiam incomodadas com esta haftará. Como dizem, cortem seus cabelos, joguem-nos fora e levantem uma lamentação sobre os altos montes. Jeremias 7:29. O calendário judaico, em parte, neutralizou esta haftará. No entanto, como em todos os Shabbats não desejamos abater os corações de Israel, a natureza problemática da haftará permanece durante os anos em que é de fato lida. Comecemos agora a discutir a própria haftará. Então, é nítido que até mesmo os sábios eles não queriam, né? Eles não querem essa leitura, né? Porque a repreensão é dura. E eu não me lembro aquele texto, não sei o cara. Aquele que fala mais vale a repreensão do que... Mais vale a repreensão aberta do que o amor encoberto. Isso. Porque vai cobrar a responsabilidade. Também. Vai cobrar a responsabilidade. A repreensão, ela gera até porque se você tem um amor e é escondido, quem é que vai saber que está amando? Amor é fruto, né? A Havá é doação. Então, quando estou te doando esse microfone, então, todo mundo sabe que é uma doação. Então tá ali, o amor é a mesma coisa. Então a repreensão aberta vale mais do que o amor encoberto. Veja que está falando do amor, hein? Se ficar tudo escondido, acaba que nada é reconhecido, acaba que nada é valorizado, acaba que nada gera produtividade, vamos colocar assim. Exatamente. A primeira parte trata de pessoas que oferecem sacrifícios a Hashem, que vêm ao templo para oferecer seus sacrifícios e oferendas ao Criador, mas não conduzem suas vidas de maneira apropriada. Elas reconhecem o templo e se aproximam do altar, mas não cumprem a vontade do Criador, de ser uma nação santa em seu comportamento pessoal. O problema de Adonai com eles é duplo. Primeiro, seus caminhos são claramente negativos e imorais, o que é um problema em si mesmo. Embora seja verdade que o profeta não explica o que é mal e defeituoso em suas ações, ele não deixa margem para dúvidas quanto à visão da providência sobre seu comportamento. Em segundo lugar, além do próprio mal em si, há um segundo problema, a saber, a hipocrisia.
A oferta de sacrifícios por pessoas que se apegam a caminhos corruptos, além do perigo que eles representam, a ilusão de que não serão punidas, constitui hipocrisia para com o Criador e um comprometimento do significado do sacrifício. Também é muito comum isso hoje em dia. As pessoas elas querem ser santas, as pessoas elas querem andar no caminho da santidade, mas acobertando seus erros, né? E aceitando, que nem o Moreira falou, né? Cometendo iniquidade. Iniquidade é o quê? É você fazer do seu erro uma coisa normal, é achar que aquilo virar um hábito. Virar um hábito, né? E é uma hipocrisia muito grande, porque você, sei lá, você na frente do povo, ou você como um servo leal, sentado na cadeira, aprendendo, mas você com os seus erros, né? Achando que aquilo é normal, não querendo corrigir, né? Porque errar todo mundo né? E errar todo mundo erra, né? Mas o problema é você não querer consertar os seus erros, você não se arrepender, você saber que aquilo está te afetando, mas você tentar passar uma pomada, ou tomar um remédio paliativo, sabendo que aquilo ali é só um paliativo, não vai adiantar muita coisa. E com o Criador é a mesma coisa, né? Eles iam entregar os sacrifícios lá, mas com um coração corrupto, cheio de coisas que não agradavam ao Eterno, né? E a mesma coisa de eu chegar no Eterno, que o Eterno sabe de tudo, né? Pode falar, irmão. Lembrando também que foi quando o Moré falou que era sobre o perdão, né? Que aí você vê que a pessoa, quando ela se faz de santa e continua no mesmo erro, ela não foi perdoada. Você vê o perdão quando ela para de fazer o que ela fazia de errado. Quando ela persiste, aí revela a iniquidade mesmo. Porque aí já não é. Para ter perdão precisa ter arrependimento. Aí já não é arrependimento, aí é remorso. Que Você são não coisas diferentes. praticar mais aquele... O remorso ele já faz você voltar. O caminho da Techuvá é esse, né? O caminho da Techuvá você... É que nem o homem quando faz a Techuvá, né? Ele se entrega aos caminhos da terra. Ele não só faz ali a Brit Milá, ele muda o nome, ele muda a sua conduta, ele muda as suas vestimentas, ele muda os seus hábitos, né? O halahá é diferente, né, irmão? Totalmente diferente. Como os profetas enfatizaram, os sacrifícios devem servir como uma expressão material da conexão e do relacionamento do homem com o Eterno. Na ausência do sacrifício ou da honra que encontram expressão no objeto material, eles não têm significado algum. Da mesma forma, aquele que oferece um sacrifício ou leva a buscar levar uma vida espiritual apenas para barganhar com o Eterno, mas não se interessa pela palavra do Eterno, no sentido prático e sincero, sem pedir nenhuma vantagem interesseira, ou aqueles que fazem votos emocionados, sendo que não vão cumprir. Isso aqui é para mim. A gente, na hora da emoção, né, a gente promete tudo, né? Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, estou determinado a fazer tal coisa e tal. Eu vou amar. Até começa bem. Não, se você Mas promete. o homem é razão, né? Porque a emoção é a mulher. Sim, mas também o homem, ele tem. O homem Sim, mas o homem tem uma emoção mais controlada Sim, do que a é mulher. mais controlada. Aí quando a mulher consegue controlar a emoção, vai o achando. E quando existem homens que não têm Controle esse emocional. controle emocional? Vamos supor que teve uma paraxá que o Moré já falou sobre essa questão. Ele é do lado esquerdo. Ele vai mais pelo... Então, exatamente. Então, assim, o primeiro passo é reconhecer o erro, né? Sim. É reconhecer que as emoções atrapalham, certo? Certo. Né? Então, assim, quando a gente conhece as nossas emoções, conhece que o caminho é esse, que eu tenho que consertar, e não se trata de uma iniquidade, se trata de uma... Eu esqueci o nome da palavra. Transgressão, né? Porque eu sei que eu tenho que mudar essa parte em mim, eu sei que eu preciso muito mudar isso. Não aceitar que sabe por que eu sou assim, irmão? Porque eu não sou nada. Porque o meu coração é voltado mais para esse lado aqui. Então, justificar. Então, a justificação ela não é... E o que é engraçado é que todo erro sempre vai caber uma justificativa. Você sabe quando existe o erro? Quando existe muita justificativa. Isso eu aprendi com o meu avô.
Meu avô, ele Você me vai ensinou. entrar com o racional, né? Sim. Pra saber se aquela justificativa é Sim, mas quando existe... o seu conveniência. Exato, é isso. Quando existe muita justificativa, é porque existe a conveniência. Então, se existe a conveniência dentro das justificativas, é porque tem um erro ali. E isso o meu avô me ensinou lá. Inclusive, na paraxá passada ficou claro isso, né? O que traz o perdão é o reconhecimento, a existência e a confissão de que a transgressão existe. E a justificativa faz o contrário, ela esconde. Ela anula. Ela esconde. Ela anula. É um problema isso aí. O comprometimento e o sentimento que o acompanham é meramente alimentado, no qual o Eterno não tem necessidade alguma. Portanto, seria mais correto dizer que isso não é mera hipocrisia? Todo sacrifício é esvaziado de conteúdo, e assim o povo deixa de cumprir até mesmo a mitzvah de oferecer sacrifícios. Alguns diante dos efeitos de seus pecados, também se privam de entregar suas décimas e ofertas. Portanto, o profeta enfatiza a recusa de Israel em obedecer à voz do Eterno, que diz: mas isto lhe ordenei, dizendo: ouvi a minha voz, e eu serei o vosso Eterno, e vós sereis o meu povo, e andai em todo o caminho que vos ordenei, para que vos vá bem. Mas eles não ouviram, nem inclinaram seus ouvidos. Antes, andaram nos seus próprios conselhos e na imaginação do seu coração maligno, e andaram para trás e não para frente. Desde o dia em que vossos pais saíram da terra do Egito até hoje, enviei-vos todos os meus servos, os profetas, enviando-os desde a manhã até a noite. Contudo, eles não me ouviram, nem inclinaram os seus ouvidos, mas endureceram a sua cerviz e fizeram pior do que seus pais. Isso até hoje, né? Que nem o Wendel uma vez falou, o Limud falou uma vez, que em Israel, acho que era 2%, 2% só segue, né, que acredita em alguma coisa, né? 2%. Então, é um povo difícil? É um povo muito difícil, né? Mesmo lá em Israel, que era para ser muito forte. Israel tem muita doutrina. Sim. Então, assim, era para ser um país, assim, muito, né? Não estou dizendo que não. Mas só 2% da população. Mas é o que eu falo. O pessoal olha assim, tal. Eu falo por causa da minha família, por causa da gente lá. Eu falo, pessoal, cara, Israel não é igual todo mundo pensa. É um país muito doutrinário, vou usar aquelas palavras aqui da Ana, é um país muito doutrinário, mas de pouco segmento. Isso também porque Israel é livre, né? Israel é um país democrático, então não existe lá a matança e a doutrinação que tem os ismaelitas, né? Os ismaelitas, nos países deles, seja em qualquer lugar, é ditadura, né? Então, ou você segue aqui o Alcorão, ou você segue o caminho da morte, né? E já Israel é diferente, né? Nada é pela força, né? É pelo querer, né? Como é evidente, o motivo que se repete continuamente nesses versículos é a falha do povo de Israel em considerar a palavra de Hashem e a sua visão da mensagem elohímica como algo irrelevante para suas vidas. Sendo que a Torá é vida, né? A expressão dos conselhos e a imaginação do seu coração maligno evoca associações com a seção sobre uma raiz que produz fel e absinto, no final do livro de Devarim, capítulo 29. E com aquele que se abençoa em seu coração e diz: terei paz, ainda que ande na obstinação do meu coração, acrescentando embriaguez a sede. Devarim 29, capítulo 29, versículo 8. Que não considera em toda a vontade de Hashem. Aqui também, a raiz do problema reside na mesma questão de reconhecer a palavra do Eterno como um favor significativo. Portanto, além do problema do pecado e do desrespeito ao mandamento elohímico em si mesmo, tal comportamento contradiz a ideia de um sacrifício como dádiva apresentada ao Eterno e uma oferta queimada de cheiro suave ao Adão, que visa expressar e representar o relacionamento do homem com o Eterno e encontrar favor diante dele. À luz disso, podemos
À luz disso, podemos compreender um ponto que perturbou muito dos comentaristas. A Haftarah adiante começa com uma afirmação surpreendente que, à primeira vista, contradiz o que está escrito na Torá. Pois eu não falei com vossos pais e nem lhes ordenei no dia em que vos tirei da terra do Egito, a respeito de holocaustos ou sacrifícios. Jeremias 7:22. Muitos se questionam sobre estas afirmações de que Israel não recebeu ordem sobre sacrifícios, o que parece contradizer tudo o que está escrito no livro de Vaikra e em outras passagens da Torá. Abravanel formulou a questão com sua elegância típica. Como essas afirmações podem ser justificadas? Certamente no Monte Sinai eles receberam muitos mandamentos sobre holocaustos e sacrifícios, essencialmente todo o livro de Vaikra. Como então ele poderia ter dito que não ordenou nada sobre eles? Abravanel, introdução a Yeremiá. Abravanel falando sobre Yeremiá, né? Capítulo 7, segundo a pergunta, né? O Abravanel não questiona o fato de Yeremiá repreender o povo por oferecer sacrifícios como pecadores. Pelo contrário, a ideia de que o sacrifício daqueles que não cumprem a Torá é uma abominação, como está escrito em Mishlei 15, capítulo 8. É aceita por todos os sábios como um fato infeliz daquela pessoa que busca Elohim apenas para ganhar bênçãos e não oferecer obediência e sinceridade em sua vida pessoal. Mais uma vez falando da hipocrisia, né? Seu espanto diz respeito à declaração de que nunca houve qualquer ordem referente aos sacrifícios, quando deveria ter sido dito que o mandamento de trazer sacrifícios não supera a sua maldade, e não que eles não foram de forma alguma ordenados a oferecer sacrifício. No entanto, é precisamente este ponto que Yirmiyahu enfatiza. É igual aquela história da Brit Milá, né? Eu não lembro qual foi o apóstolo que falou que tinha que circuncidar, que não valia de nada circuncidar na carne, sim, que o coração teria que ser circuncidado no coração. Foi Anderson? Shaul falou isso, né? Shaul falou isso. Foi. E ele não fez nada mais a não ser recitar a Torá, né? Circuncidar-se-á o coração. Circuncidar pois o teu Porque- coração, pois de nada vale a carne. Foi que como eu se falei na compra paraxá pelo passada, coração. né? Lembrei. Falei na paraxá passada, né? Todo israelense é circuncidado fisicamente, mas apenas 2% crê em alguma coisa. Não é crer na Torá, crer no Elohim de Israel, não é? Aí chega os tradutores, né? Ou chega aquelas pessoas que não têm temor no coração e dizem, não precisa mais fazer Brit Milá, se você tiver circuncidado o coração, tá bem. É a mesma coisa que aqui. Que é a tal da graça. Que adianta eu chegar lá com sacrifício, fazer toda, né, naquela época, fazer todo, né? Aí chegar lá no templo e tal, dizer que se arrependeu, mas não se arrependeu de verdade, né? O sacrifício foi em vão, né? Fazer toda a ritualística, fazer todo aqueles. Vamos colocar um show, né? E daí a pessoa ainda pensa assim, tô de boa, né? E continua. Ah, não, já fiz, tô tranquilo, depois, semana que vem eu faço de novo. Oferecer sacrifício sem um relacionamento adequado com o Eterno não é uma observância defeituosa do mandamento. Na verdade, não é um mandamento de forma alguma. Na verdade, os sacrifícios daqueles que quebram a Torá nunca foram sacrifícios. É que nem foi dito. É apenas um método de barganha. E a nossa Haftarah está concluída. E agora eu passo a palavra ao nosso livro. Posso fazer uma observação? Pode fazer. À vontade. Eu acho interessante uma coisa que assim, apesar de eu não falar muito, eu estudo muito, eu só não falo com relação a certas coisas. A questão da barganha eu acho interessante porque muita gente se apoia nisso. Porque vai lá atrás, bem lá atrás, de quando o povo fazia as barganhas, fazia as barganhas entre si para ter um perdão, para ter algo. Muita gente se apoia nisso. Muita gente acha, não, bora fazer uma troca? Bora fazer isso? Eu te perdoo, você me perdoa e a gente fica por isso? Isso é, na minha visão, sendo bem sincero, bem direto, que eu acho que é uma visão que nenhum de vocês viu ou falar, eu acho isso absurdamente errado.
Por Isso é errado. que, Gapim, que tu acha errado? Porque é errado. Porque se existe troca, não vai existir perdão. Se existe troca, não vai existir amor. Se existe troca, não vai existir conhecimento. É só uma troca. É um desperdício da criatura que nós somos. É o que eu penso. É o que eu vejo sobre essa Como ele questão. acabou de falar na Paraxá. É a decisão erradíssimo. do coração que ele queria. O Eterno não quer isso. Não adianta barganha se, Sim. por exemplo, o homem for circuncidado fisicamente, vamos usar essa metáfora, né? Uhum. Fisicamente não foi de coração. Exato. Da mesma forma que a minha pai está olhando. É muito E bonito. assim conosco, os nossos sentimentos em relação a ele, o cumprimento da Torá, né? Sim. Exatamente. Se for a base, acontecer esse relacionamento que até na base de barganha, para ele não vale de nada. Porque o nível dele é lá. É, só que o pessoal se encosta nisso, né? Isso é que é É porque complicado. eles estão, né? Isso é que é complicado. É a mesma coisa que. A Torá fala isso, mas Sim, quem estuda fica bem aprende, claro. porque Fica como bem eu disse, claro, a Torá isso hoje é explícito, inclusive, isso tá tá explícito. tudo, né? A gente Isso é sabe bem que é errado mesmo. Uma vez eu escutei uma explicação sobre. Não lembro qual foi o vídeo que eu vi, sempre eu vejo bastante coisa assim. O pai, ele não quer o filho interessado na sua herança. Ele quer o filho interessado nele. Que ame ele, que goste dele, que realmente está ali trabalhando, ele, vamos supor uma fazendância, está trabalhando na fazenda e ajuda ele em todas as tarefas de casa, em todas as tarefas da fazenda, mas ele faz aquilo ali porque ele ama o pai dele. Ele sabe que ele vai ganhar, ele sabe que é que nem a gente Ele é sabe que dele. é dele, sabe? Só que ele não está ali de olho naquilo. Ele sabe que ele está ali pelo pai, né? Se o pai dele perder tudo, ter que vender a fazenda, ele vai trabalhar e comprar outra, né? Então, assim, o problema de muitas pessoas é estar na presença do Eterno, de olho apenas na herança, né? E assim, quando você tem esse coração dessa forma, você não se entrega de verdade. Então é uma barganha mesmo. Você está ali, meu pai ele gosta que faça assim, né? Então eu vou ter que fazer, né? Eu vou fazer porque se eu não fizer, eu não vou receber. Espírito do filho pródigo, né? Não, eu vou ter que fazer, então vou lá agradar o velho. Isso é totalmente errado. Eu vou fazer. Teve uma pessoa aí que falou assim pra mim, cara, antes da minha vida começar a dar uma mudada, virou pra mim e falou assim, cara, por que tu fala tanto no teu criador? O que você tá ganhando com isso? Vem pra minha igreja. Eu falei, olha, isso quero que fique bem claro, não estou criticando, cada um com a sua crença, eu estou dando exemplo. Por que você não vem pra minha igreja? Por que você ajoelha? Por que você chora? Por que você idolatra esse tal Criador? Por que você não vem para a minha igreja e a gente te converte e vai tudo? Eu falei, cara, porque com o Criador não existe troca. Você faz porque você tem que fazer. É nossa obrigação como criatura. O mínimo que nós podemos fazer para sermos gratos a Ele é cumprir o que Ele deixou para a gente fazer. Exatamente. É cumprir Ele, porque é Ele dentro da gente. Mas cumprir de coração. Sim, aí a pessoa olhou para mim e falou, mas você está assim, 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 tá isso. Se você aceitar fulano de tal, eu falei, cara, vamos fazer o seguinte, você com a sua crença, eu com a minha crença, porque eu não quero fazer uma troca, porque senão é loteria para jogar. É verdade. Vinícius, abre aspas. A gente cumpre a Torá, cumpre as mitzvah, não é porque é nossa obrigação. A gente cumpre porque o Eterno escolheu cada essência, porque ele sentiu o cheiro da essência de cada um de nós. Vamos supor, nós estamos aqui hoje. Cada um tem sua essência, certo? Por que o Eterno não se agradou de algumas pessoas de outras essências de outras nações? Porque escolheram. Não. Foi. Porque sim, tem senhora. muitas essências que não tem o ligamento com Kadosh Baruch Hu. Eles não estão preocupados, eles não estão querendo cumprir a Torá, eles estão querendo só para eles. Mas foi Só o que para eu eles, só falei. barganha. Eles. Foi o que eu querem falei trocar. sobre a questão da troca. Foi exatamente o que eu falei, meu filho. Então vamos fugir do assunto. Ela está complementando, É. né? E eu vou passar. Alguém mais tem mais alguma pergunta? Pode É, ficar muito Eu estendido, porque queria aproveitar esse assunto que vocês começaram
nós também. Lá vai eu causando. Pra complementar, né, Leila? Não, vai, Pra Rocha. complementar isso, é bom a gente discutir, participando, já que debater. estamos hoje aqui no Paraxá de Vai, Deus, Rocha. né? Eu acho que a gente aprende todo Junto. mundo, com todo mundo, aprende junto. Essa questão aí da barganha é tão importante, o contrário dela, né? Que é o circuncidar o coração realmente alcançar amor pelo nosso Criador, né? Que nos criou, que entregou tudo aqui para nós. Sem ele, a gente não estaria, né? Eu e você, ninguém aqui. Isso é Né? verdade. Onde nós paramos para pensar, só isso já é louco demais, Sim. né? Grande demais. Porque ele poderia escolher várias pessoas e escolheu a gente, ué, é a nossa essência. Sim. Tem alguma coisa é essência. diferente. Então, tanto isso é importante que a questão do livre-arbítrio, né? Porque o motivo maior da gente estar aqui, trazer a presença dele para cá, por nossa própria vontade, a gente chegar a esse entendimento, esse prazer, eu vou trazer a presença do Eterno, né? Porque isso me alegra, é isso que me realiza, minha alma rejubila. A gente não está por obrigação. Né? Nosso dia a dia, já são dias, a gente não deixa de fazer. Então, olha a questão de ser circuncidado no coração, que é o desejo maior dele. A gente, dia a dia, trazer a presença dele, né? Nosso dia a dia, por amor. Aí. Mas aí a questão Não, porque meu é igual marido- eu falei, eu acho que a gente Simplesmente tem eu que quero- escolher. A gente que tem que escolher o amor. A gente tem que escolher Rafa também. é que nem você falou no começo, ela já se explica só. O povo já ganhou a Torá e ainda ganhou as Haftará, já ganhou a mensagem da lei para confirmar que é o povo. É um bônus, né? Mas aí é igual eu acabei de falar. Também tem uma que não adianta você bater no peito e falar, eu sou o Soleto de Elohim. Se você não aceitar ele. Se Mas você ele já fizer- está falando a Haftará que se errar, Pois leva no sim. cativeiro. Pois sim, mas aí é aquela questão. É muito fácil você bater no peito para você escolher. Se você realmente, vou usar mais uma vez a questão que eu falava aqui, que a Leila falou. Se você não circuncidar o seu coração e falar que vai escolher. Então é muito fácil você bater no peito e falar, eu vou insistir que vocês vão pensar, vocês talvez vão conseguir compreender que é uma obrigação nossa sermos gratos e escolher o Eterno. Na Porque verdade, é ele independente que do. nos escolhe. Independente. Não, pior que não. É Ele ele escolhe que- sim, mas será que a gente escolhe a escolha que ele fez por nós? Então todos nós, todas as criaturas, todos nós, dentro da terra, dentro da criação, eu vou colocar dentro de toda a criação. Todos nós temos a centelha dele, somos a escolha dele. Mas será que a gente escolhe ele? Isso Então é é- nossa obrigação, eu continuo mantendo que é nossa obrigação. O mínimo que nós temos que ser é grato. Na verdade, assim, Vinícius, eu entendo essa parte assim, que o Eterno ele já conhecia o futuro, ele conhece o futuro, né? Com Ele certeza. conhece, ele é onisciente, onipotente E onipresente. e onipresente, né? Então, quando ele criou as almas, então, quando ele criou as centelhas, né, e até hoje elas estão vindo nesse mundo, ele já sabia quem é de coração com ele. Ele já sabia quem seria, quais as nossas decisões. É lógico que existe, não existe carne, existe existe o livre-arbítrio. Sim. Então ele já conhecia quem seria, assim. Então por isso que ele nos escolheu, porque ele já conhecia. Mas nós escolhemos ele não por obrigação, nós escolhemos ele pelo livre-arbítrio. Porque se fosse por obrigação, não seria uma Mas fé, não aceita seria a uma fé. escolha dele. Olha, Mas aceita ser Eu escolhido acho por ele. que a Seria palavra... algo imposto, É não muito- seria justo com aqueles Não, que poderiam eu falo que é uma hoje obrigação chegar e por dizer questão- assim, não, eu não quero saber da terra. Mas eu falo que é uma obrigação por questão de gratidão. Porque eu me sinto Sim, É isso que eu pela ia gratidão. falar. Agora Falando que é obrigação, vocês estão Por com questão de gratidão. gratidão. Por gratidão. Aí é outra história. Entendeu? Realmente. Nós Vamos, temos- É o mínimo, eu acho que é o mínimo do mínimo do mínimo do Não, mínimo. mas agora Agora- deu a palavra certa, ele fechou a chave. Agora eu vou fechar, porque Agora ainda falta coloca certinho, né? Isso. Agora vocês entenderam, né? ainda falta ainda Deve fechar, senão- ainda falta ainda a palavra do Wendel, no caso é a Brit Hadashah, né? Passa a palavra ao Limud. Fica à vontade, Limud. Shabbat Shalom, né, Kulam? Shabu a todos.
que só uma mistura, né? Uma mistura de tristeza com alegria, né? O nosso Moré Garro Sérgio está aqui, do José. Mas, de certa forma, é bom porque está todo mundo participando, né? A gente percebe que a participação ela é mais efetiva, né? Sem a presença dele. Né? Usando na tela. Hoje a gente não teve como transmitir, né? A não ser para algumas pessoas aqui, tá? Que tem um acesso privilegiado, né? Mas a gente vai pegar isso e vai colocar lá no. Vou mandar para o irmão José Ver, que ele vai. O nosso Moré, ele vai publicar lá no grupo Portal Israelita. Tranquilo? Não sei, mas eu acho que no Telegram também dá para colocar tudo inteiro, né? Dá pra colocar. No WhatsApp não, mas no Telegram dá. Você passa o. O Telegram dá pra colocar. Até 1h30. Se eu não me engano. Vou ler as duas partes aqui. Tem um comentário de Vaikra, capítulo 6, é nem curto, eu vou ler. Está aberto. Participem. Sejam participativos como foram na Raptará. Deva cachar. Não me deixa falando sozinho. Deva cachar, exatamente. Não me deixa A falando. maior alegria de Moré é ver os Talmidim participando, né? Porque vocês estão participando porque estão interessados e estudaram bastante sobre o assunto. Baruch Hashem? Amém. Sobre as leis do sacrifício, vai para capítulo 6, ele ainda colocou aqui, né? Aqui o nível é alto, se você não souber ler hebraico, você nem. Ele colocou aqui, ele muda, colocou em hebraico aqui. Amém. As leis dos sacrifícios. Agora, em nossa paraxá, aprendemos o terceiro conjunto de leis de sacrifício, o Sefer Vaikra, o livro de Vaikra. Né? Pode usar isso aí, esse outro ali não está prestando. Nas paraxós anteriores, foram discutidos o primeiro conjunto de ofertas voluntárias, o holocausto, a oferta da refeição, a oferta da paz, e o segundo conjunto, que incluía as ofertas obrigatórias pelo pecado e pela culpa. Né? É a história lá de colocar o nome no Serasa. Né? Serasa, e é o pior de tudo, né? Porque o Serasa espiritual. Não é verdade? Em cada uma dessas duas, o foco estava na pessoa que trazia a oferta. Ela é o foco da ocasião. Enquanto os Kohanins a servem. Ou seja, é o contrário de hoje, né? Porque os Kohanim, né? Os ditos Kohanim de hoje, eles querem ser servidos, né? Enquanto o nosso Moshiach, Yahushua, ele deixou bem claro que o maior servirá ao menor. E aí a gente coloca, né? Entre nós e o Eterno, quem é o maior? Serve, na verdade, quem tem para dar, né? Serve, na verdade, quem tem para dar. E os Kohanim tinham para dar. Exatamente, é isso. Interessante. Tipo, quem dá o emprego é o patrão, né? Não, Claro. Em cada das duas, o foco estava na pessoa que trazia a oferta. Ela é o foco da ocasião, enquanto os Kohanim servem. A pessoa que traz o sacrifício pode até abater o animal. O abate de um animal sacrificial realizado por um estranho ao serviço do corban, ou seja, o não correndo é válido. Na verdade, os Kohanim não são destinados ao abate. Um correndo não deve segurar uma faca ou uma espada, uma vez que esses instrumentos encurtam a vida enquanto o serviço. derrama sangue. Exato. Ou seja, a ferramenta deles não era aquela espada, né? A espada que eles usavam era outra. É aquela mesma espada que Shlomo usou lá para discernir o pensamento e o coração da mãe verdadeira da criança. Exatamente. A Como o consciência, escritor aos Hebreus falou. Exato. que é a questão da consciência. Exato. Se eu não me engano. Não é o serviço do Kohanim no altar, tem como objetivo prolongar a vida. Ao contrário, né? Não é pegar a ferramenta para diminuir a vida, é pegar uma ferramenta para aumentar a vida. Eles estavam mais focados em como salvar ou como expiar a transgressão de quem estava trazendo o sacrifício do que de tirar o sangue do animal. Né? Na verdade, estudos paralelos. Dizem que existe uma tristeza muito grande da parte do correndo, porque estavam morrendo o animal. Qual era o sentimento que tinha que ter? Vamos participar aqui. Qual era o sentimento? Era o sentimento de alegria, porque você estava sendo espiado do pecado, ou era outro sentimento? Não, porque está perdendo uma essência.
Tá perdendo uma vida. É a ação do Tá pecado, vendo? né? Não, mas espera, mesmo que esteja, Exato. Por outro lado, mesmo que esteja havendo expiação, A tristeza dos Corranim também era por quê? Porque estava morrendo um inocente no culpado, exatamente, na situação, estava no lugar de uma pessoa que estava dentro da qual pressão. pecado que aquele ser vivente ele cometeu para pagar pelos seus? Exato. Se você pecou e ele não. Além disso, a pessoa que traz a oferenda também deve manusear o sacrifício. Após as partes relevantes terem sido oferecidas ao altar. Tudo que não for do serviço do altar em si deve ser realizado pelo dono da oferta. Ou seja, temos aí muitas orações que valem, fica que nem uma ladainha, né? Quer que caia do céu, quer que o Eterno faça tudo por nós. Perceba que nesse comentário é muito claro, né? Que a pessoa que fez a transferência tem que trabalhar para aquilo. Ou seja, você tem que ser trabalhado. Então tem que correr atrás. A alma é sua, você que tem que trabalhar essa alma. O Eterno coloca todas as ferramentas, coloca o sacrifício, coloca o correndo, deu a vida para você, te deu a condição de você oferecer o corban, as cerimônias, as batanônicas, tudo. Te deu inteligência, Tudo. vai. Ou seja, tudo é dele, você simplesmente tem que fazer. Aí a única parte que você tem que fazer, não, olha, eu quero que caia do céu. Quero que caia do céu. Saiba, que eu costumo dizer sempre, né? Cair do céu cai, mas cai e estraga. É aquela questão que cai a chuva de bênçãos, mas também as bênçãos não retornam. Pô, aí é complicado, né? Cai meteoro. Cai outras coisas. Não, aí é complicado. Ou seja, É complicado não, isso. você ficar esperando cair do céu sem fazer Não mexe não. Cai meteoro. Continuando. Tudo que não for do serviço do altar em si deve ser realizado pelo dono da oferta. Os corranim são responsáveis apenas por oferecer o sangue e as gorduras. No caso de um holocausto, oferecem o animal inteiro. Como ênfase em ambas as unidades tratadas, a Parashá, o Vaikra e as anteriores, as ofertas voluntárias e as ofertas obrigatórias está na pessoa que traz o sacrifício. E o termo Torá, no sentido de ensino e de instrução, não aparece em nenhum lugar desses primeiros capítulos de uma Parashá de Vaikra, por exemplo. Somente quando chegamos à terceira unidade da Parashá, de Vaikra, no capítulo 6, encontramos a Torá HaKohanim, o ensinamento para os Kohanins que estabelece o serviço sacrificial. Agora, os Kohanins são foco. Consequentemente, encontramos uma Torá Haolá, o ensinamento do holocausto, seguido pelo ensinamento da oferta de manjares, o ensinamento de oferta pelo pecado, o ensinamento de oferta pela culpa e, finalmente, o ensinamento de oferta pacífica. É o final, né? O final de tudo é pacificar a situação. A palavra Torá deriva de ora a, do hebraico, que significa instrução. O papel do Corém é instruir, ensinar o povo. É contrário de que hoje a gente vê muito cacique, né? Na verdade, nós vemos muitas pessoas que se dizem dono do povo, né? Você tem que fazer aquilo que eles mandam e aquilo que eles ordenam. E o Corrim não tem essa obrigação, ele tem a obrigação de ensinar. Você vai fazer o que você quiser com o conhecimento que você adquire. É uma responsabilidade. Né? Assim, nós criamos servos eternos, nós não criamos escravos nossos ou provérbios, né? Como a gente vê aí no judaísmo sendo criados, são provérbios. São servos do Talmud ou servo do Rabino que está ensinando ele ali. A palavra Torá deriva de Olá, como eu já disse, que significa instrução, papel do correio, instruir e ensinar. Ensinar o povo como aprendemos a Sefer Malaki, ou seja, o livro de Malaki, né, de Malaquias, conhecido. Pois os lábios do sacerdote guardarão conhecimento, e da sua boca buscarão instrução, ou seja, Torá. O que acontece na maioria das pessoas hoje? Eles estão indo atrás da instrução? Atrás da bênção. Hoje em dia o povo está indo receber a oferta. Exato. E E o profeta Malaquia, né, que é
mensageiro do Eterno, né? O nome dele era segundo o ministério que ele tinha. Ele disse que as pessoas tinham que buscar o sacerdote, o correto era buscar o sacerdote para buscar a instrução do Eterno. Ou seja, não era chegar lá e pegar uma receita pronta. Era para pegar a instrução de como você ia fazer. De como o Eterno ordenou você fazer. Porque, na realidade, cada um de nós somos sacerdote da nossa vida. Nós somos sacerdote da nossa alma. Nós somos sacerdote da nossa alma. Nós somos sacerdote. Antes de existir Kohanim, Levi, templo, Beit HaMikdash, sacrifício e tudo, cada homem, cada cabeça israelita, cada homem servo do Eterno, cabeça, homem, né, da família, ele era sacerdote. Era sacerdote. Quem é que tinha que fazer o primeiro sacrifício de Pêssah? Quem fez o primeiro sacrifício de Pêssah? Foi o povo lá no Egito. Não existia Kohanim. Não existia Levi. Era cada um na sua família. Cada cabeça, cada chefe de família faz o sacrifício. Ou seja, isso não acabou. O Eterno nos dá a instrução para que nós vamos fazer segundo a nossa, segundo aquilo que Ele ordenou para nós fazer na nossa própria vida. Não é pegar tudo pronto, como a maioria aí olha, né? Ah, eu vou buscar a profetada. Que nem Davi fez, né? Ele não quer saber de sacrifício pronto, eu mesmo vou lá fazer. Eu mesmo vou fazer. A Torá, que é a instrução dos Kohanim relacionada ao serviço elohímico, portanto, o termo é usado em conexão com sacrifícios, especialmente aquele aspecto do sacrifício em que o foco está nos Kohanim. Qual é o aspecto de sacrifício em que os Kohanins é o principal foco? Na própria oferta em si. Uma vez que isso já é mencionado na Parashá de Vaikra, nas duas primeiras unidades, onde a função dos Kohanim foi apresentada da perspectiva do serviço que aqueles que traziam o sacrifício. Portanto, parece que a Torá Hakarbonot, o ensinamento do sacrifício, que pertence diretamente aos Kohanim, é a instrução quanto ao consumo de sacrifício. De fato, as leis a esse respeito são o assunto principal e atual da Parashá. Essa unidade apresenta a expressão ensinamento e trata das leis de como e por que o sacrifício é comido. Por essa razão, essa Parashá é dividida em termos diferentes. Parashiot, anteriores, enquanto a Parashá de Vaikra é observado, dividida em ofertas voluntárias e ofertas obrigatórias. Parashá dos Kohanim é dividida em Kodshei e Kadoshim. E Kadoshim Alim. Os primeiros são comidos pelo Kohanim, enquanto as últimas são comidas pelas donas. Eu não vou dar a extensão da explicação disso aqui, porque eu percebi que o nosso Moré Yalcef postou na porção que ele fez o comentário no canal. Vai criar capítulo 6, tá? Então, assim, pelo fato do texto ser muito longo, eu não vou estar delongando a questão dos comentários. Os primeiros comidos pelo Kohanim, enquanto os últimos são comidos pelos donos, exceto aquelas partes que são contribuídas para os Kohanim. Então, assim, é como o macerote, né? A macerote ela só é válida quando ela é dividida em 3 partes. Uma delas vai para o Kohanim. E uma parte ela tem que ir para o povo, né? Infelizmente, o que a gente vê na maioria das vezes aí é assim: o povo continua cada dia mais pobre, mais sem instrução, mais escravo, tanto das suas próprias transgressões como de ideias dadas por outros. E infelizmente eles não alcançam as verahá vindas pelo Todo-Poderoso. Né? Exatamente. Querem ter suas próprias razões. Os primeiros são comidos pelos Kohanim, enquanto os últimos são comidos pelo povo, pelos donos, né? Exceto aquelas partes que são contribuídas para os Kohanim. Kodshei, Kadoshim, inclui as ofertas queimadas e ofertas de refeição, e ofertas pelo pecado e a oferta pela culpa. E eles aparecem nessa ordem na unidade em que estabelece o ensinamento do sacrifício. Os Kadoshim Kalim são ofertas de ação de gratidão e de paz, que são comidas pelo dono.
as leis de quando e onde os sacrifícios devem ser comidos também são diferentes para essas duas categorias. Kodshei e Kadoshim são comidos pelos Kohanim no pátio da tenda do encontro, em um local santificado. Kadoshim, Kalim, é o contraste e comida ao redor do Mishkan, no acampamento israelita, quando o Mishkan ficava em Siló. A lei era que aqueles que poderiam ser comidos em qualquer lugar, à vista do Mishkan, e em gerações posteriores da época do templo, eles poderiam ser comidos em qualquer lugar em Jerusalém. Eu sou muito grato ao Todo-Poderoso porque Ele nos deu a sua Torá e a sua Parashá, o seu conhecimento, para a gente conseguir discernir as coisas. Porque enquanto a gente vê o sistema achando que pode ser de qualquer jeito, né? Achando que pode ser de qualquer maneira, o Eterno é muito detalhista da forma em que Ele quer que faça. Então não tem que ser do nosso jeito, né? Tem que ser do jeito que Ele quer que faça. Né? Inclusive no grupo, né, foi ruminado todos esses assuntos aqui, inclusive os comentários que eu acabei de falar a respeito das 3 diferenças dos sacrifícios. Quero ler aqui agora a última parte aqui, que é o famoso Talmud Netzarim, o cidadão que era muito conhecido como Tiago, né? Irmão de Yahushua, mas na verdade dele ele tinha o primeiro nome do profeta, o patriarca Yaakov. Yaakov capítulo 3. Eu gosto muito quando as Igueret começam dessa forma. Meus irmãos israelitas. Aí os cristãos piram, né? Aos meus, tá aqui, você pode pegar a Bíblia cristã, está lá escrito. Aos meus irmãos israelitas. Né? Quando a gente pega lá os textos que fala que a salvação vem dos Yehudim, né? Que a Torá foi escrita de Yehudim para Yehudim. Está no Talmud também. Está no Talmud isso. Muitas pessoas acham ruim, mas está aqui, ó. Aos meus irmãos israelitas. Haja muitas querendo ser rabino, sabendo que nós receberemos o mais rigoroso mishpat, ou juízo. Ou seja, aqueles que querem ser sábios, aqueles que querem ser grandes, serão quem? Segundo o Moshe, Yahushua, serão os menores. Quer ser gadol? Vai ser gadol. Agora aquele que se mostra Catan, gadol, vamos lá, vai ser grande. Vamos lá. Então Jacob, olha só quem era o cidadão. O cidadão era só irmão de Yahushua. Só ninguém. O cidadão não era ninguém, né? Ele era só o irmão de Yahushua. Dá o nome do cidadão, Jacob. Trocaram o nome dele para Tiago, né? Ficar mais cristão. Porque muitas coisas ofendemos em todo o povo. Se alguém não ofende no falar, o mesmo é o homem perfeito. E também capaz de refrear todo o povo. Quem aqui não tropeça em palavras aqui? Quem não tropeça em palavras? Só o Éder. Não, eu entendi errado. Pois é, o próprio texto fala que aquele que não ofende em palavras, tal varão é perfeito. Quem é que não ofende? Lembrando que a única ferramenta que ficou lá da Beit Hamikdash de pé até hoje, da época do sacrifício, foi a Tabar, a palavra. Se nós soubermos direitinho, né, eu falo constantemente com as pessoas que estão próximas, né, a gente nunca pode estar emitindo palavras de negatividade, palavras ruins. Nós temos que ter muito cuidado com aquilo que a gente fala. Aquilo que a gente come pelos olhos, aquilo que a gente come pelo ouvido e principalmente aquilo que fala. Quando Yahushua falou assim, o que entra não contamina, mas aquilo que sai. Depende. O problema é que a Escritura deu uma ordenança inteira para você ver aquilo que é interessante, aquilo que é saudável, aquilo que é puro, aquilo que é decente, aquilo que é saudável espiritualmente. Para depois você não sair aquilo que te contamina. Porque é uma comida. E detalhe, a gente ainda corre o risco de se contaminar pelo que sai do outro, porque a gente não sabe. Então a gente tem que ter cuidado no que a gente vai falar do outro. Uma coisa não tem nada a ver assim, mas digamos que por isso que o gado ele é kosher, porque ele come e remói.
A mesma coisa é espiritualmente, a gente tem que comer, reter tudo aquilo que pode comer. Tudo é lícito, mas A gente espera, né? É aquela questão do pensar A própria duas natureza, vezes. né? A A própria questão do natureza. pensar duas vezes, né? Exato. Eis que pomos o cabresto nas bocas dos cavalos, de modo que possam obedecer, e norteemos-lhes o corpo inteiro. Ou seja, o cavalo daquele tamanhozão todo, ele é guiado pela boca. Nós não somos diferentes, né? Nós não somos diferentes. A nossa boca. Iov, lá no Ketuvim, né? Na língua está a vida e a morte. Aí Yahushua falou: você. Palavra boa e medicina, a palavra boa é ponta de espada. Ponta de espada, exatamente. Aí vem Yahushua falou: você vai ser absolvido ou você vai ser condenado pelas suas palavras. Nós nos tornamos reféns dos nossos Daquilo que a gente fala. Né? Olha só um outro exemplo. Veja também que os navios, embora não sejam tão grandes, são conduzidos por ventos impetuosos. Contudo, eles se resolvem em um leme muito pequeno. Se você for olhar, né, em relação ao tamanho do barco, olha o tamanho do barco. E o leme é pequenininho. Mas o que dá a direção do barco é o leme. Assim como, olha o freio do cavalo, aquela tirinha, aquele pedacinho de corda que vai ali na boca do cavalo, muito pequeno, em detrimento ao tamanho do animal. Daí ele guia todo o animal. A nossa língua é a mesma coisa, não é diferente. Contudo, eles resolvem um leme muito pequeno, para qualquer direção que o capitão assim desejar. Assim, pois, a nossa língua é um pequeno membro, contudo, ostenta grandes coisas. Vede quão grande questão é um pequeno fogo que inflama. Você vê que um pouquinho de fogo, né? Você precisa simplesmente de uma centelha para incendiar toda uma floresta. Né? A língua é o fogo. E o mundo pecaminoso uma floresta. Você viu por que será que o Eterno proibiu o Lashon Hara, né? É uma das 4 grandes maldições. Fica à vontade. Sobre a fala, o que a gente fala, a Rincota, que eu segui, ele ensinou que sobre o jejum do silêncio. Porque a gente tem que controlar a nossa língua, que a gente fala, e ele ensinou a fazer o jejum do silêncio, é só falar nos nomes sagrados do Eterno. Só falar coisas sobre o Eterno, que vai só edificar não só você, mas o próximo. Ele falou que é um dos jejuns mais consagrados que tem, que eleva mesmo a alma e o espírito da pessoa. Com certeza. Mas é um dos mais difíceis. Com certeza. É quase um nível absolutamente hard. Tem que começar a se tratar do jejum, faz de 1 hora, Pô, Henrique, é um exemplo melhor de do que 2 eu. horas. Que é um exemplo melhor do que eu. Ficar calado é uma dádiva para todos. Porque Dessa fila você não vai ser. é só que é um exemplo melhor do que eu, porque eu falo, eu sou assim, tipo, é uma coisa que eu corrigi muito. Mas um exemplo, é igual eu falo para as pessoas, não aprendam com os seus erros, aprendam com os meus para você não cometer igual. Eu falo, não cometam os erros que eu já cometi ou que eu estou cometendo e tentando corrigir. Um dos erros que eu tenho, o fato de eu não ter comedida na fala. Isso não só me contamina, mas vai contaminar meu próximo também. Verdade. Você pode mudar, né? Shilom falou uma coisa aí, assim, eu guardo isso. Começar a transformar isso. Como ele falou no jejum aí, né? Pode começar devagar, né? Claro. Eu acho que você não pegou bem o que eu quis dizer. Não, né? Deixa eu tentar colocar em outras frases. É o seguinte, o fato de eu ser uma pessoa, que eu falo, não que eu não escute, mas que eu falo sem ter, vamos colocar um certo pudor no que eu falo, que eu sou direto, eu falo sem tanto que até você mesma fala, né? E quando ele fala lá vem, pode saber, isso mais desfavorece do que favorece. Por quê? Porque o que vai sair da minha boca
vai ser tão direto, mas tão direto, que vai ferir o meu próximo, vai fazer ele desejar um mal para mim, e eu vou saber que ele desejou, vai voltar para ele do universo, que foi aquela questão da palavra, daquelas coisas. E isso também me prejudica. Isso também me prejudica. Então eu tenho que fazer esse jejum do ser menos direto, eu tenho que fazer esse jejum de ser menos. Por isso que Shlomo disse uma coisa. Shlomo disse uma coisa muito interessante. Ele falou o seguinte: ó, quando o sábio abre a boca, todo mundo quer ouvir. Quando o tolo abre a boca, todo mundo sai de pé. Né? Tinha um rabino do Éder, né? Um ex-rabino do Éder, que gostava muito de falar isso. Né? Tem até uma música, né? Quando o tolo abre a boca, todo mundo quer ouvir, né? Eu observo hoje, com tristeza, Sim. longe de... Eu sou cheia de defeitos, gente, não estou falando me excluindo não, mas a gente observa muito nesse mundo que a gente vive hoje, né, moderno, muito corrido, todo mundo vira correria, né? O quanto as pessoas estão ansiosas, eu estava comentando isso ontem lá na clínica da pessoal, né, da minha filha. O quanto eu lido com muita gente, né? Chega gente toda hora, estou ali na recepção, então, de todo tipo, de toda história, todo nível, Toda espécie, também, né? sabe? Toda espécie. Toda classe, espécie não, são todos Espécie não é para animais. são todos Peraí, Não, é espécie que tem nível Diversos. de maturidade, de Isso. agressividade, que tem delicadeza, que tem classe, que tem estilo, que tem educação. Eu falo espécie. Aí eu tava comentando, eu entendi, só brincando, eu sabia, eu sei que eu sou bem mal, tô pegando o pé. Aí eu tava comentando, gente, como as pessoas andam ansiosas. Então você começa a falar, a pessoa te escuta, e a tua necessidade de falar, aí ela fala, ela entra no meio do pé, o que acontece? Aí, deixa falar, você já não fala, você não te olha pra falar. Porque, isso não é um outro, não, as pessoas estão muito assim, de modo geral. Muito carente de ouvir. Carente de ouvir, De não. falar, não é de ouvir, É de de falar. É de falar. falar. Ouvir. Porque às vezes É está falar. precisando escutar, mas Isso. não dá espaço, quer falar nessa carência que Mas dá. interpreta o que falou antes de você terminar aquilo que Não, você já falou. interpreta, já pula, já não sei o que, do assunto, uma coisa assim. Então, isso é um mau sinal. Uma Isso cultura é um sinal que a forte. nossa sociedade não está legal. Olha só, aprofundando, o que a Torá fala? A história do sábio, isso aí nem estão tocando, nem chegou aí. E as pessoas estão pegando outra coisa, né? Então, é triste ver isso. Olha assim e fala, gente, porque, gente, isso não pode acabar nunca da gente falar e da gente ouvir. A gente tem que ter esse negócio de ouvir e silenciar. Deixa o outro terminar, né? A ideia dele precisa terminar. Começou até um respeito, uma consideração, né? Para depois eu falar também. Eu posso falar, você fala, o outro fala. Mas a gente não tem que viver desse jeito, essa doideira, não. Essa ansiedade, nessa, né, compulsão, nessa carência que tem que, né? E você entra no consultório, gente, a dentista vira psicóloga. A carência tão grande. A recepcionista vira psicóloga, todo mundo. Eu tô virando também, eu tô lá no Mas é assim, ó, é psicólogo que ele senta de banco, porque é psicanalista mesmo. Principalmente se não fala nada, quem fala é só ele. Gente, eu ia fazer um comentário, mas eu não vou fazer esse comentário. As pessoas não sabem que Eu vou fazer o a psicanalista ganha dinheiro ouvindo, né? Porque o psicanalista, ele só fica ouvindo, é assim que tá mesmo. Exatamente. Mas não tá da forma que cura, né? Tô falando do outro lado. Hoje eu As pessoas tive- falam e elas Hoje eu saem tive vazias que- do mesmo jeito. Hoje eu tive que falar para uma pessoa que a gente perde muito quando a gente não conhece o primeiro mandamento, a primeira mitzvah. A primeira mitzvah não é você ter boca, é você ter orelha, ouvido, chamar. Chamar é tremendo. Toda vez que você ouve, você não perde nunca em Não ouvir. perde nunca, chamar. Você não perde em ouvir. Até quando você escuta uma coisa ruim, você ganha. Porque você está deixando, você não vai tá ouvindo aquilo de novo, você não vai estar passando aquilo para frente. Então você sempre ganha quando você ouve. Né? Toda vez que você ouve, você ganha. É o primeiro, por isso que Yahushua diz que é o primeiro principal de todos os mandamentos. A Torá disse isso, né? Ouvir, saber que o Eterno é um. Aí vem Shaul Shoria e diz que o ouvir vem pela Emuná e o ouvir pela Torá, né? E ele não falou nada mais do que Ishayahu tinha falado. Isaías falou a respeito disso, né? E a Emuná, olha só, a Emuná, que é a ligação, né?
É o dom que nos liga, o dom espiritual, a ligação que nos liga ao eterno, vem pelo ouvir. Né? Mas pergunta, quantos de nós querem ouvir? A maioria não quer. A cultura pop hoje, ela tá usando o lugar de fala e o lugar de não ter fala. Exatamente. Ela fala o que ela quer e quando você põe seu ponto de vista, ele fala, eu não tenho lugar de fala aí, eu não vou comentar. Verdade. A língua é um fogo e o mundo pecaminoso uma floresta. Assim é a língua no meio em meio aos nossos membros. Ela pode macular o corpo inteiro e atear o fogo ao curso da nossa posteridade israelita, que prossegue girando como uma roda e inflamar todo o fogo do guerrilhão. Olha só. O comentário de Jacó. Pois toda espécie de besta e de aves e de serpentes, de coisas do mar, se doma e tem sido domado pela humanidade. Mas a língua nem o homem pode domar. Você imagina? Fui no Horto um tempo atrás, cheguei lá, o leão lá, tem até um nome que eu esqueci o nome dele. Ele começou a... O coitadinho do Dá medo, dá medo. Aí você imagina, olha o que Jacó fez. Ele falou que é mais fácil você domar um animal como aquele do que você domar a língua. Meu avô já dizia, a língua é o chicote da alma. Aí eu demorei muito para entender isso. Desde quando eu era bem... Meu avô falava, a língua é o chicote da alma. Verdade. Por que a língua é o chicote da alma? Porque o chicote faz? Ele me machuca, ele me condena? Exatamente. Mas a língua, o homem não pode domar. Ela é ingovernável, má e cheia de veneno e mortífera. Com ela nós bendizemos a Elohim, nosso Abba, e com ela nós amaldiçoamos os homens, que são a segunda imagem soberana de Yahweh. Essa aqui é a questão. Com a língua a gente abençoa e amaldiçoa. Da mesma boca procede a benacota e a maldição. Meus irmãos israelitas, essas coisas não deveriam ser assim. Porventura, uma fonte jorrará da mesma fonte água amarga e água doce? Impossível. Não tem como. Né? Porventura, meus irmãos israelitas, pode uma raiz dar figos e azeitona a uma oliveira? Ao mesmo tempo? Tem como. Né? Ou a vinha produzir figos? De jeito nenhum. Assim, do mesmo modo, a corrente de água salgada não dimanará uma água doce. Quem é sábio e provido de destreza entre vós, mestre, com um bom estilo de vida, por meio das suas mitzvot em mansidão e sabedoria, que é Chokhmah no hebraico. Mas se vãs tens amarga inveja e egoísmo no vosso coração, nos vossos corações, não vos ostenteis e nem mintais contra a verdade. Essa Chokhmah não é a que desce do alto. Essa sabedoria não é a sabedoria que desce do alto, mas ela é terrena, sensual e satânica, né? E tem muita gente hoje aí que confunde, né? A sabedoria aí que é dada por Satã com a sabedoria que vem vindo do alto, né? A do eterno. Pode falar. Só abrindo uma coisa aí com essa questão de sabedoria, de Satã e de Elohim, uma coisa que as pessoas cometem de erro bem grande é falar que Satã não tem sabedoria. Infelizmente tem. E ele usa da sabedoria do próprio Eterno para enganar a gente. É onde a gente tem que ir. Uma delas é justamente o quê? A nossa língua. Sabia disso? Pois é. Esse é o problema. Esse é um problemão. A Parashá de hoje ela nos ensina, né? A gente discernir o que é Kadosh e aquilo que é profano, né? Não só a de hoje, todas as Parashá nos ensinam, né? A discernir aquilo que é Kadosh e aquilo que é profano, né? Porque
Porque onde há inveja, discussão, há confusão e toda obra maléfica. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente perfeita, portanto cheia de shalom, suave e pronta para obedecer, né? Você vê que suavidade tem, né? Naquelas pessoas que chegam lá, eles estão precisando do serviço de vocês, mas eles não têm a capacidade de ouvir aquilo que vocês têm para oferecer. Ou seja, eu estou aqui precisando do serviço, mas eu não tenho a capacidade de ouvir aquilo que eu preciso de ouvir. Não é que Esse não, o problema. eu não quero, né? Esse é um dos exemplos. Eu não quero, né? É o famoso eu não quero. Eu preciso, mas eu não quero. Eu preciso ser ouvido, mas eu não quero ouvir. E os que fazem em shalom semeiam só frutos da justiça e da shalom. Amém. Vê amém. Então esse é o comentário da Parashá, da Vaikra capítulo 6, acabamos de ler Yaakov capítulo 3, lemos do versículo 1 até o 18. Amém? Durante a semana a gente vai estar comentando nos grupos do Telegram a Parashá. Estou vendo que essa semana o grupo não vai pegar fogo não. Amém? O grupo vai erupir, vai virar um vulcão. Vamos fazer então a Havdalah? Vou pedir o gaúcho ali para... Tomador de chimarrão, tchê. Amém. Tomador de chimarrão, tchê. Vamos todos pegar o talit e fazer a Brachá. Em seguida, o Limud vai tocar o shofar para nós. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher kideshanu b'mitzvotav v'tzvanu lechateh tzitzi. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher kideshanu b'mitzvotav v'tzvanu lishmo kol shofar. Baruch Hashem.
hino que eu canto fica no meio da nossa brachá. Então, eu vou ler ela agora completa. הנה על ישבתי אפתח בלבך, כי עוזי וזירת לאדוני, בהי לי לישועה ושעת עיניים בששון. ממאי ישועה לאדוני ישועה לעמך בלעתך הצלה. אדוני צבאות עמנו נשגב לאלוהי יעקב, אדוני צבאות אשרי אדם בוטח בך, אדוני יושיע מלך ידינו ויום קוראנו, ליהודים הייתה אורה בשמחה וששון ויקר. כן תחיה לנו, כה ישועות עשו, השם אדוני יקרא. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, פורד פני הגפן. Alguém distribui para mim, por favor. Eis que no eterno da minha salvação terei confiança e assim não temerei, pois a minha força e o meu canto é o eterno, o Criador. E ele foi a minha salvação. E tirarei águas com regozijo das fontes da salvação. Ao Criador pertence a salvação, sobre o seu povo recai a sua bênção para sempre. O eterno dos exércitos esteja conosco, e que seja o nosso refúgio, o Criador de Jacob. O eterno dos exércitos, feliz é o homem que te confia. Criador, salva-nos, ó Rei, responde-nos no dia em que te invocarmos para os Yahudins. Isto foi luz, alegria, regozijo e preciosidade. Assim seja conosco também o copo da salvação. E alcançarei o nome do Eterno e proclamarei com a permissão dos senhores. Bendito seja tu, Eterno Criador, Rei do Universo, que criaste o fruto da videira. Lechai. Baruch atah Adonai, Reino Melech Haolam, Ore mine besamim. Alguém distribui para mim, por favor? Oi, 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 oi,
Michele. Que bonitinho. Baruch atah Adonai, Reino melech haolam, Borei meorei haaretz. Amém. Ose Shalom Vilomar. Vamos fazer a bênção da separação. Torna-se a suspender a taça e recita-se Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam hamavdil ben kodesh lecho ben olechoshech ben Israel amin ben yom hashevi lesheshet tumer amaaseh Baruch atah Adonai hamavdil ben kodesh lecho. Bendito seja tu, eterno, nosso Criador, Rei do Universo, que faz separar o santo do profano, a luz da escuridão de Israel e dos demais povos. E o sétimo dia dos 6 dias de trabalho. Bendito seja tu, eterno, que separa o santo do profano. Eu vou tocar a nossa bênção sacerdotal. Eu acho ela muito bonita assim, tocada na internet uma vez. Adonai
encerramento. Eu acho muito bonita essa oração, por isso que eu gosto de colocar ela. Fica bem no finalzinho do Avilite. Chiclete. Que não é chiclete. עלינו לשבח לטוב הכל, לתהיל לך ליוצאנו ראשית, שלא עשנו כיוגב הרצות, ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם עלינו כהן, ונור עלינו כחוק המונה. אנחנו גויים ומסתחווים לפני מלך מלכים הקדוש ברוך הוא בשמיים ועושה בארץ ושמים קרוב השמיים עמם ושכינתו זו כתוב בתורתך, האמוך בעולם ועד, נאמן חיה אדוני, מלך על כל הארץ, ביום ההוא, ביום ההוא, יהיה אדוני אחד, נאמן חיה Todos voltados a Jerusalém, vamos fazer o nosso Shema. Israel, Baruch Hashem. Vamos lá, Shema Israel. Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad, Baruch Shem Kevod, Malchuto Leolam Vaed. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך, וחיו הדברים האלה אשר חנוכי בצווך היום על לבבך, ושיננת לבניך ודיברת בם, בשיבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשובך ובקומך, וקישרת לאות ידיך, והיו לטוטפות בעיניך, וכתבת על מזוזות ביתך ובשעריך. שבוע טוב לכולם. שבוע טוב לכולם. שבוע טוב, אחובים.